Então, se vocês olharem aqui na semana 8, como eu estava explicando, né, resumindo, você tem na parte das equações de Euler-Cauchy, né, um método para resolver essas equações, né? Então, são essas equações aqui que o termo de derivada segunda está multiplicado pelo x ao quadrado, o termo da derivada primeira está multiplicado pela variável, né? No caso aqui é o x. Então, eu posso transformar essa equação para uma equação para a variável t, usando a substituição t igual a ln de x, ó, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a substituição que ele fala para a gente fazer é t igual a ln de x. Obviamente, se a equação tiver t, se for do tipo t ao quadrado y duas linhas, mais ty mais 4y, né, se fosse essa equação, aí a substituição que eu faria seria x igual a ln de t, né? Então, tem que tomar cuidado, né, para ver se vai ser t ln de x ou x igual a ln de t, né? O ln vai ser sempre em relação ao variável que aparece na equação mesmo. E aí a outra variável vai ser a nova variável. Então, o que acontece se eu fizer essa transformação aqui, né? Ó, esse y' que aparece aqui, né? Como a equação aparece o x, a gente está deduzindo, né? Está subentendido aqui que isso aqui é a derivada segunda em relação ao x. E esse y' aqui é a derivada primeira em relação ao x. Eu quero transformar para a variável t, né? Então, como que eu faço? Como que eu transformo de x para t? Eu posso fazer assim, ó, y', que é o dy dx, né, eu posso reescrever como sendo, usando a regra da cadeia, dy dt vezes dt dx. Então, se eu pegar essa relação aqui de cima, né, que é a substituição que a gente está fazendo, aí eu vou ter que eu tenho que o dt dx derivada do ln em relação a x é 1 sobre x. Então, isso aqui, ó, esse dt dx é 1 sobre x. Então, essa equação aí vai ser 1 sobre x vezes dy dt. Então, né, ou seja, dy dx é 1 sobre x vezes dy dt. Aí você faz a mesma coisa para a segunda equação, né? Desculpa, para a segunda equação não, para a derivada segunda, né? Então, como que é a derivada segunda, né? Posso pegar, acho que é mais fácil, é melhor já fazer direto a partir dessa expressão que você encontrou aqui, ó. Pega isso aí que você acabou de encontrar e deriva em relação a x de novo, né? Então, a derivada segunda do y em relação a x, ó, é a derivada em relação a x do dy dx. Só que o dy dx que a gente acabou de calcular aqui, ó, né? A gente tem que ele é 1 sobre x vezes dy dt. Aí agora você usa a regra do produto, né? Derivada do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, então derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Deixa eu ver assim. Quanto que é a derivada de 1 sobre x em relação a x? Então, essa primeira derivada aqui, ó, é menos 1 sobre x ao quadrado. Essa segunda derivada aqui, eu vou usar a regra da cadeia de novo, para fazer virar uma derivada em relação a t. Então, vai ficar derivada em relação a t do que já estava ali, que é o dy dt, vezes a derivada do t em relação ao x, né? Essa é a regra da cadeia, né? Aplicada aí. Só que o dt dx a gente já calculou aqui em cima, é 1 sobre x. Então, esse aqui é 1 sobre x. Então, quando eu reescrever essa expressão aí, eu vou ter que a derivada segunda do y em relação a x é menos 1 sobre x ao quadrado vezes dy dt
mais 1 sobre x, vezes 1 sobre x. Então, mais 1 sobre x ao quadrado, vezes isso daqui, ó. Esse aqui ó, é a derivada segunda do y em relação a t. Então, se eu pego essa expressão aqui para a derivada segunda, pego a expressão para a derivada primeira, né? Na verdade, eu posso até trabalhar melhor isso aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó, já direto, né? X ao quadrado d2y dx2 é menos dy dt mais d2y dt2. E essa aqui de cima eu posso reescrever assim, ó, x dy dx é dy dt. Então eu venho aqui, ó, e aí faço essas trocas, ó, a derivada segunda vezes x ao quadrado, eu vou trocar por isso daqui, ó. Então vai ficar d2y dt2 menos dy dt no lugar dessa primeira parte. Na segunda parte, é x vezes y'. X vezes a derivada do y em relação a x é igual ao dy dt. Então vai aparecer um mais dy dt. E o último que tem lá é o 4y. Igual a zero. Então, nesse caso aqui em particular, vai cortar aí o y, o dy dt, e você vai acabar com a equação d2y dt2 mais 4y igual a zero. Agora, essa equação tem coeficientes constantes, ó, 1 e 4. Aí essa você resolve do jeito que você resolve as outras do começo dessa sessão aí, do material da semana 8, né, que a equação característica vai ser lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, vai ser lambda igual a mais ou menos 2i. Então, a solução geral dessa equação aí, y de t, é C1 vezes cosseno de 2t mais C2 vezes seno de 2t. Só que a equação original está na variável x, não na variável t, né? A relação entre a variável t e a variável x é a que a gente... Tá aqui, ó, é o que a gente realmente usou para substituir e poder resolver a equação, né? Então, t igual a ln de x. Então, voltando para a variável original, x, a gente tem que a solução y de x é C1 vezes cosseno de 2 vezes t, só que o t é ln de x, então vai ser 2 vezes ln de x, mais C2 vezes seno de 2 ln de x. Então, essa aqui é a solução geral dessa equação aí. Se tiver um problema de valor inicial, aí você consegue encontrar, né, o C1 e o C2, né, com as condições iniciais que ele der no problema. O que é importante aqui, né? Lembrar, não só lembrar, né, mas se atentar aqui, né? Por causa desse x ao quadrado multiplicando aqui, quando você colocar a equação na forma padrão, essa equação ficaria assim, ó, y duas linhas, mais y' sobre x, mais 4 sobre x ao quadrado, vezes y igual a zero, né? Então, por causa do teorema lá de existência e unicidade, que está no começo da semana 7, né? Para garantir que essa solução aí seja bem definida, para garantir que você tenha a solução e que ela esteja bem definida no intervalo, né? Em geral, a gente vai assumir aqui, né, um intervalo em que essa função aqui que apareceu multiplicando y' e essa função que apareceu multiplicando y aqui, a gente vai pegar um intervalo em que elas são contínuas, né? Como a gente tem a divisão por zero aqui, né, em geral, a gente vai pegar o maior intervalo que não vai incluir, então, x igual a zero, que é o ponto de descontinuidade, né? Então, a gente vai pegar ou zero mais infinito, ou menos infinito e zero, né? Aqui, do jeito que eu fiz o exercício, eu estou assumindo que eu peguei o zero infinito. Por isso que apareceu o ln de x, né? Se eu quisesse estudar o intervalo menos infinito zero, aí a substituição que a gente teria que fazer é o ln de menos x. Mas isso é só detalhe também, acho que aí, né, todos os exercícios do livro, você pode assumir aí sem problema nenhum que você está no intervalo zero mais infinito, né, e que aí a transformação vai ser ln de x.